retomando então, conversa de hoje com meu amigo Antônio Carlos Pinto, simplesmente Antônio Pinto, né? Ou a maioria mesmo conhece só por Pinto, né? Por Pinto. No esporte, por Pinto. É incrível isso, né? No trabalho, por Pinto. Na minha casa, por Pinto. Deus lá em cima, por Pinto. Isso, exatamente. Deixando bem claro que o Pinto é o sobrenome, né? É o meu sobrenome, Antônio Carlos Pinto, e o mais importante de tudo, que eu sempre falo para as pessoas, o único Pinto que pode ser abraçado em praça pública. Que não tem problema. E beijado. Também, né? Exatamente. Minhas amigas vêm, me beijam, ninguém ainda reclama, porque beijar o Pinto no dia claro não tem importância. Maravilha. O Antônio Pinto no primeiro bloco falou um pouquinho da sua vida pessoal, da sua trajetória, deu aquela passada geral em tudo que esse homem faz, que o dia dele deve ter 48 horas, dos outros tem 24, né? Porque é incrível. Meu dia é do teu tamanho já. É, mais ou menos isso. Eu não sei como tu deve esticar os minutos aí. Justamente nesse segundo bloco, Pinto, falar um pouquinho de como a canoagem entrou na tua vida. Hoje, poxa, tu é supervisor novamente da modalidade no Brasil, um esporte olímpico, um esporte que já trouxe medalhas aí pro Brasil, tem tido grandes resultados a nível mundial e que consegue hoje ser um destaque a nível nacional. Como é que está sendo para ti essa experiência e como é que a canoagem entrou na tua vida lá atrás, né? A canoagem entrou de uma forma meio bizarra em 1980. 1900 e todos. 1981, 82, eu não tenho bem certeza. De lá para cá... A Bruna já tinha bastante idade nessa época. Ah, é? Sim. Era velhusca já. Isso. Bom, e aí de lá para cá, então, fui atleta durante muito tempo. Depois, então, aí, atividades... Na época da faculdade eu fui obrigado a me afastar, porque para ser atleta de uma modalidade que tem que viajar para treinar, como a canoagem slalom, ela tem a tipicidade de ser em rios de corrente, tu há necessidade que tu viaje, que tu perca mais tempo para treinar. Procure locais que tenham... Locais que tenha, e o local que tinha no Brasil, aqui, desculpa, no Rio Grande do Sul, é Três Coroas. Sim. Três Coroas é o parque, lá no Parque das Laranjeiras, onde, digamos que é o berço da canoagem brasileira. Digamos. São Paulo, mas hoje se tornou um polo muito forte, mas na época era Três Coroas que estava criando isso. E então foi tornar muito, muito complicado, muito dispendioso financeiramente. Tu conheceste o esporte ou foi através de amigos? Não, quando eu comecei a canoagem não existia o slalom. Olha só. Era velocidade. Alinhava os barcos e tal. E largava todo mundo. Quer dizer, existia o slalom, mas não tinha nem os barcos de slalom. Nossa. Aí, em 2006, 2007, em 1987, aí eu acho que teve um curso em Três Coroas. Se eu estiver errado nas datas, me perdoe aí, porque a gente não... Sim, passando o tempo. Não, mas não é por isso, é porque é uma data que não era tão importante assim. Foi o primeiro curso que veio um canadense, se não me engano, veio com um barco amarelo, que era um baixo volume, não era um médio volume, não era nem um baixo volume. Hoje as provas são feitas com baixo volume, um barco com menos estabilidade e com menos área de flutuabilidade, certo? Olha só. E aí o médio volume tinha mais conversa, mais alto conversa, mais flutuabilidade. E aí esse sujeito veio e fez isso. Começou então, porque até então as provas de slalom eram feitas aqui com barco turismo, com os barcos com secos de onda, com surfinho. O que tinha. Realmente, isso aí, bem colocado. E aí então começamos a participar da canoagem slalom no Brasil. Aí foi até a minha faculdade, que eu me formei em 92, eu me formei em Direito em 92, e aí aquele período... Naqueles últimos 2 anos eu me afastei do esporte em função de dar uma atenção para finalizar minha faculdade. Depois disso, então, retomei Tu, inclusive, pelo que a história conta, tu é um dos integrantes, um dos fundadores da Confederação Brasileira de Canoagem, né? Exatamente, da Federação e da Confederação. Olha só. Aí, nesse meio tempo, aí fui vice-presidente da federação, fui trabalhando lá, sempre trabalhando por causa da parte legal das coisas, a gente, por ter o conhecimento jurídico, ajudava mais. E aí, em 1997, teve o primeiro Mundial no Brasil de canoagem slalom. Que foi em Três Coroas. Que foi em Três Coroas. Neste Mundial, então, trabalhei, claro, obviamente, como
na parte, se eu não me engano, era na parte de transfer, de locomoção de barco, buscar barco aqui e ali. Até eu tenho uma história meio triste, mas não vai dar tempo de contar, porque eu me ferrei nessa história. Porque logo depois do Mundial aqui, teve os Jogos Mundiais da Natureza em Foz do Iguaçu, onde saiu daqui um voo fretado, um voo charter, com todos os atletas, com todas as equipes, para Foz do Iguaçu para fazer esse evento lá em Foz. E eu não pude ir, porque como eu era encarregado de toda a logística dos barcos, e para embarcar barco que ia, uns iam pelo mar, outros pela aeronave, eu tinha que ficar, eles embarcaram no domingo à noite, e eu tinha que ficar segunda e terça trabalhando aqui. Então, um episódio, é por isso que eles me chamam volta e meia para trabalhar em alguma coisa boa, já que eles me derrubaram aí em 97. E de lá para cá, aí logo em seguida, em 97, eu assumi então a supervisão da canoagem slalom. Na época não era supervisor, era diretor da modalidade, agora supervisor. Depois então, fundei, 3 anos depois fundei a Radical Sul. E aí fiquei mais 2 anos levando as duas coisas, mas quando eu vi que não dava, conversei com o presidente, expliquei a ele da situação, de não estar fazendo uma coisa legal. E aí, então, nomearam outra pessoa no meu lugar e eu fiquei afastado da confederação durante muito tempo da parte técnica, mas me envolvendo igual com as questões, por exemplo, dos eventos. Não, tu nunca parou de participar, né? Fazendo as locuções, das provas, até porque conhecia todo mundo, assim, acabei fazendo a locução até 2 anos atrás, quando tu apareceu e me tirou, da locução. Então já era o problema. Não, na verdade, e aí nesse histórico, então, voltei depois, agora, em 2014, fui convidado então para... Novamente para a supervisão. Não, a supervisão não era ainda, era a coordenação técnica junto com a equipe principal. E aí eu fui então morar no Rio de Janeiro até os Jogos Olímpicos, junto com os 5 atletas olímpicos que iriam participar dos Jogos Olímpicos. E lá convivemos este ano todo. Aí eu, junto com isso, logo em seguida também veio o convite do Sport TV para que eu comentasse os Jogos Olímpicos 2016. Poxa, quem não gostaria de... Ainda mais numa emissora, né? Como o Sport TV. O Sport TV é de uma estrutura, Jairo... É incrível. Olha, não teve, desde das pessoas que estavam no início, na base da organização, todas foram feitas roupas novas. Ninguém disse, ele ali, ninguém vai ver ele lá, ele vai ficar com a camisa azul, que é essa aqui, essa ali. Não. Todos ganharam roupas, todos foram... Cara, eu mesmo, para os dias de Jogos Olímpicos, eu ganhei tanta roupa que eu não precisei comprar mais calça jeans por muito tempo, entendeu? Então, há uma organização muito grande no Sport TV. Então, foi um orgulho para mim participar dos Jogos, quem sabe, novamente, chegar até o 2020, tudo, né? Isso encaminha para isso. Mas, então, é aquilo que eu devia te falar. Aí, em 2016, então, logo após os Jogos, então, fui convidado para assumir a supervisão da canoagem slalom. Já tinha viajado com eles como supervisor técnico, como coordenador técnico, no ano de 2015 para as provas internacionais, que fomos para Praga, fomos, enfim, algumas provas na Europa principalmente. Na Europa principalmente. Foi Praga, La Sedugel na Espanha, Polônia, como é que é? Desculpa, Alemanha, Pau na França, Pau na França. Depois fui Cracóvia para o Mundial Júnior Sub-23 e depois retornamos ao Brasil e eu voltei de novo depois dos Jogos com a equipe principal para fazer as 2 últimas etapas da Copa do Mundo. Em 2017, o ano passado, então fomos para a primeira etapa da Copa do Mundo, que foi em Praga, na República Tcheca. A segunda etapa foi em Augsburg, na Alemanha. A terceira etapa, Mecklenburg, na Alemanha. Voltamos para o Brasil. Não, minto. Alguns voltaram, mas eu fiquei na Europa, porque tinha em Bratislava o Mundial Júnior Sub-23. Ficamos mais 45 dias em Bratislava. Aí sim, retornamos ao Brasil para depois voltar para as 2 últimas etapas da Copa do Mundo. Que maravilha, a dona Karina deve ficar feliz assim, com esse período que tu fica fora. Olha, eu não sei se ela fica feliz ou se ela odeia.
Eu evito... Nem pergunta, né? Tem coisa que não se deve perguntar. Tem umas coisas que eu digo que eu vivo bem. Quando eu acho que a resposta talvez não me agrade, é melhor não perguntar. Exatamente. Não quer ouvir a resposta, não pergunta, né? A idade nos... Exatamente. Se eu tivesse 30, eu perguntaria, ô Morzão, tu tá chateado que eu fico viajando tanto? E ela dizia, sim, pô, vou ter que largar. Exatamente. Ou um ou outro. Uma lógica que a gente tá brincando. Agora, é uma experiência enorme e demonstra também toda essa participação em eventos, enfim, da canoagem como um todo, o crescimento da modalidade do esporte no Brasil, né, Pinto? Jair, hoje, devido a todo o problema que nós temos de financeiro que o país enfrenta, claro, obviamente que atinge o esporte. Não tem como não atingir o esporte. Mas também é uma coisa natural. Se atinge a segurança, atinge lá a saúde, a educação, vai atingir o esporte. Nós vivemos uma crise política e econômica no país terrível. Exatamente. Mas vai se levando aos troncos e barrancos. O presidente da confederação, João Tomazino Schwertner, é um camarada que toma café canoagem, almoça canoagem, janta canoagem, vive canoagem. Não vou dizer à noite que ele também faz canoagem, claro, mas é um cara que, nesses anos de canoagem, aí a canoagem brasileira deve muito a esse cara hoje. Deve muito a esse cara. A João Tomazino Schwertner, presidente da confederação. E no meio de tudo isso ainda tem a Rádio Galera para te roubar mais um tempinho. Nossa, a Rádio Galera é minha paixão. É pena que eu não seja tão bom para ficar na Rádio Galera como locutor. Não, eu estou sendo sincero. Não, estou sendo sincero. Como locutor, porque meu grande sonho é ser locutor. Narrador. O que eu gosto é da narração. A emoção, trabalha bem, vem pra cá, segura, vem lá. Eu gosto disso. Rema pelo lado direito. Rema pelo lado direito. E na galera eu tenho essa dificuldade com o futebol, porque o futebol ele é outro time. E ele exige um conhecimento maior que na vida, mesmo que tu faça tudo, se fizer tudo um pouquinho, tu não faz coisa nenhuma. E como eu vou ter que pegar então e parar tudo e me dedicar a assistir televisão, me dedicar ao futebol. Porque hoje eu assisto na TV, tá dando Grêmio ou Inter jogando, e no outro lado tá dando uma corrida de mountain bike, eu vou para outro canal assistir o mountain bike. Porque é o que eu vou fazer. É o natural teu, né? E se estiver dando seleção brasileira de futebol contra a Alemanha, eu vou direto assistir a canoagem, a mountain bike. Então, eu preciso trocar isso, se eu quiser realmente fazer um trabalho, e abandonar esses esportes. Mas ele está falando isso, só que até para o telespectador saber rapidinho, eu sei que a Bruna já fez sinal lá para nós, em Eldorado do Sul, onde o Grêmio tem o CT lá, enfim, Antônio Pinto era rei lá, o pessoal, quando ele fica um tempo sem aparecer lá, pergunta por ele, quer saber onde tá, até porque talvez, Antônio Pinto, claro que tu tem um estilo de narração muito voltado ao esporte radical, mas por ali, por exemplo, no CT, se é um ambiente pequeno, onde o pessoal acaba te ouvindo, né, na parte local a tua narração, acaba agradando. Muitas vezes a gente estava lá fazendo a cobertura do time B do Grêmio, dos juniores, enfim, e o técnico estava ouvindo, os jogadores do campo ouviam o que o Antônio Pinto narrava e fazia o sinal com a mão, enfim. Ou seja, tem essa interação muito grande. E disso tu sempre gostou muito, né? Esse contato próximo, esse retorno do público de forma imediata, né? Ela já falou no ponto que não tem no meu tempo. Então, agradecer, né? Mas eu gosto muito disso, já. Pintor. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho sempre. Eu que te agradeço. Espero aí poder nos encontrarmos aí nesses campos da vida muitas vezes e que a gente consiga levar o que é mais importante, a informação do que a gente faz para as pessoas e a emoção que nós precisamos levar para as pessoas, porque somos um povo movido de muita emoção. Sem dúvida. Parabéns por todo o trabalho, sucesso cada vez maior e sabe do carinho que eu tenho pela tua pessoa. E esse negócio fica o cara parece estar pedindo dinheiro, mas é verdade, sabe do carinho e da amizade que eu tenho por ti, viu? Tá legal. Eu faço questão de falar ao vivo isso. Eu agradeço todo esse carinho, porque é recíproco, e eu espero que tu faça a tua cirurgia bariátrica. Tá perto. E que a gente te veja fininho. Vai ser o Conversa de Magro depois. É verdade. Olha, o Conversa de Peso volta no próximo programa, sempre para Funny Feelings. Grande abraço a todos.